Não, eu não me enganei sobre o tema que vamos discutir aqui neste vídeo. Provavelmente vocês já sabem que o tema a ser discutido aqui é sobre a Federação, ou melhor, a Associação Mundial de Boxe, que tirou as sanções contra alguns boxeadores pugilistas da Rússia e também da Bielorrússia. Vocês podem até perguntar o motivo, o porquê que estamos discutindo sobre um tema diferente, sobre o setor de defesa, setor de segurança, setor militar, sobre guerra. Meus amigos, tem tudo a ver com o conflito em andamento lá no leste europeu, especificamente na Ucrânia. Lembra que dias anteriores, recentemente, postei um vídeo interessante e importante que faz uma varredura sobre o passado da FIFA, sobre o passado da Copa do Mundo, lá de 1930 até este momento, em que guerras aconteceram, em que americanos, Estados Unidos participaram desse conflito, de vários conflitos, e não foram punidos em associações, em conselhos e também em federações esportivas e desportivas. Agora, neste momento que a guerra na Ucrânia vai se desenrolando sem uma possibilidade de finalizar, de ter um cessar-fogo, a Rússia ela não participou da Copa do Mundo lá no Catar. Por esse exato momento, por este exato, na verdade, motivo de ter iniciado um conflito no leste, na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano. Mas, enfim, se vocês quiserem entrar a fundo neste vídeo sobre a FIFA, sobre a Copa do Mundo e a Rússia, a punição na Rússia e não a punição nos Estados Unidos, sugiro vocês entrarem aqui neste vídeo feito há mais ou menos uns 11 dias. Muitos países ficaram de fora da Copa do Mundo por causa de guerras, menos os Estados Unidos. Um conteúdo bem diferente e bem legal para vocês aprofundarem e entenderem tudo que está por trás deste monopólio econômico, deste monopólio político, geopolítico, diplomático, de inteligência contra inteligência e espionagem no planeta de um lado só, do Ocidente. Então, vamos entrar nesse assunto, um assunto muito interessante, principalmente pelo tema que eu gosto muito, que eu sou apaixonado por lutas, por esporte de contato, jiu-jitsu, judô, boxe, wrestling, muay thai, entre outras modalidades que fazem realmente a imagem do homem ser um guerreiro que está ali enfrentando o seu adversário, respeitando o seu adversário de forma única, que exige o quê? Concentração. A Associação Mundial de Boxe tira sanções contra os boxeadores ou pugilistas russos. Então, aqui, vocês têm a partir de 14 de dezembro, que é a Associação Mundial de Boxe. Temos a Associação Mundial de Boxe, temos, por exemplo, o Conselho Mundial ali de Boxe, entre outras entidades. Essa é a pioneira, a mais importante do planeta, que é a Associação Mundial de Boxe. Ela retornou representantes da Rússia e da Bielorrússia às suas classificações. Mas o que isso quer dizer? Os russos vão poder lutar e defender a sua bandeira? Negativo. Vejam só, a organização ela reconheceu que os atletas nada têm a ver com o conflito na Ucrânia e por isso não devem ser discriminados, perfeito, por motivos políticos, seja em outro conflito envolvendo outra nação. Não tem nada a ver atletas serem punidos por um produto que foi iniciado por uma autoridade, por um político que quis adentrar em território alheio, criar guerra, criar destruição. Eles não têm nada a ver, não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, o comunicado oficial da organização contém uma ressalva. Foi decidido que qualquer boxeador que se manifeste em apoio às federações da Rússia ou participe dele
também de atos do governo, será imediatamente removido das classificações. Agora, vamos lá entender melhor. Os boxeadores da Rússia e da Bielorrússia, incluindo o campeão mundial dos meios pesados Dmitry Bivol, poderão competir sob as bandeiras de seus países e, se vencerem, ouvirão os hinos nacionais de suas respectivas nações e não organizações. Entenderam? Eles podem, sim, estar ali no pódio, por exemplo, se eles forem campeões, se eles vencerem, ou até mesmo se não vencerem, eles tiver a oportunidade de levantar a bandeira, eles podem fazer isso. Não há uma especificação em relação a isso, mas do hino nacional sim. Entretanto, ao meu ver, a bandeira russa ela não poderá ser hasteada. E tem um motivo. Por quê? Vou falar mais à frente. Há muitos atletas que estão atualmente trabalhando, treinando em outras regiões do planeta, como Canadá e Estados Unidos, e poderão representar essas nações mesmo sendo russos. Ou seja, eles estão atuando como uma bandeira neutra ali. E agora o hino nacional, pelo menos, um dos símbolos da Rússia, por exemplo, pode ser tocado, pode ser colocado em ação. E o Dmitry Bivol, ele, vocês estão vendo aqui nessa imagem, esse que está fazendo aí uma direta nesse outro lutador, ele não tem nenhuma participação militar, nenhuma ligação com as altas autoridades, com o alto escalão da Rússia. Não possui. Inclusive, ele é o campeão atual do WBA desde 2017. Então, ele vem ali carregando o cinturão e ele vem ali treinando em outra região que não é a Rússia, agora principalmente pelo motivo da guerra, e também ele está naquela faixa de recrutamento. É claro que não é por conta disso que ele está afastado, porque até então, como ele é um atleta que poderia estar representando a Rússia nesta modalidade de boxe, certamente as autoridades iriam dispensá-lo, por ser uma figura notável ali. E também ele não tem nenhuma ligação com as Forças Armadas da Rússia. E aqui vocês estão observando que o Bivol, ele deu entrevista a alguns jornalistas e ele se mostrou uma figura de oposição a esta guerra na Ucrânia que foi desencadeada por Putin. Não há especificamente dizendo ou destacando que ele falou que ele é contra as intenções de Putin. Ele não falou isso. Muitos jornalistas vêm colocando sobre essa questão, mas é falsa. O que ele colocou foi, vocês estão observando aí, claro que isso me afetou, porque tenho muitos amigos na Ucrânia, tenho muitos amigos e também parentes na Rússia, é claro. Então a única coisa que desejo é que tudo volte ao normal e para que todos fiquem em paz. Foi esta declaração que ele deu para esse jornalista do setor do esporte, e mostra que a posição dele não é contra Putin, mas contra a guerra. Então isso já pode destacar algo positivo para ele quando assim ele retornar à Rússia, quando todo esse conflito, quando toda essa guerra chegar a um ponto final, que é isso que a gente espera, de certo modo. Então, especialistas esperam que outra associação profissional de boxe, uma das principais também, claro que a WBA é uma das principais, mas a WBC também, onde 16 russos estão sob sanções, tome também uma decisão semelhante em breve, ou seja, que facilite a entrada. Porque, veja bem, como é que aconteceu na FIFA, que boicotou antes mesmo do conflito a presença da Rússia no Mundial, isso foi realmente uma gota d'água para o esporte, porque foi utilizado como política para se chegar a um fim, se chegar a um objetivo, que era, além de criminalizar, é claro, tem todos seus objetivos ali em relação à guerra, mas sim na questão política,
em trazer o mundo contra a Rússia e também contra civis inocentes, contra, por exemplo, atletas, empresas que não têm nada a ver com esse setor. Lembram do Chelsea, aquele time de futebol? Um dos donos ali, um bilionário russo, ele era dono, ele teve que vender parte das suas ações ali, dos seus papéis ali do time do Chelsea, para não afundar o time, não levar o time a um colapso total financeiro, econômico, e até mesmo levar à própria prisão deste dono ali, que, de certa maneira, ele fazia uma ponte Rússia e Europa. Então ele queria que a vida dele continuasse dessa forma. Foi então que ele vendeu a sua parte e hoje ele pode viver melhor, por exemplo, na Europa, sem problema algum. Então a WBA ela impôs suas sanções no final de fevereiro de 2022, como aconteceu a mesma coisa com a FIFA, imediatamente após o início da operação militar, que assim Putin define como guerra. E é verdade que mesmo assim a associação abriu uma exceção para 3 atletas, que foi o Dmitry Bivol, que eu acabei de falar, que foi um campeão do meio pesado, Alexei Yegorov. O Alexei Yegorov, que vocês estão vendo aqui nesta imagem, ele é um pugilista também que não possui nenhuma relação militar com a Rússia, com Putin, principalmente com o alto escalão. E ele não possui. Inclusive, há uma coincidência interessante em que diversos jogadores profissionais, por exemplo, de boxe, tem um goleiro e um jogador também ali de linha do hóquei, que tem o mesmo nome dele. E além disso, há uma, que eu vou mostrar nesta imagem aqui, muitas pessoas confundem Alexei Yegorov com Alexander Yegorov. Eles não possuem nenhuma relação, parentesco, nada, mas eles confundem Alexander Yegorov com Alexei Yegorov, o pugilista. Por quê? Alexander Yegorov, além do nome, ele foi um militar, um comandante do Exército Vermelho, lá da década de 1903 a 1920 a 38, e ele lutou ali nas frentes de batalha na Primeira Guerra, nas guerras civis, inclusive ali na Revolução Comunista, Revolução Soviética. Posteriormente, assim como outros também do alto escalão do Exército Vermelho, foi considerado traidor em algum momento durante a sua passagem de serviço no Exército Vermelho. Inclusive, a sua esposa, ela também, que era polonesa, ela também foi acusada de traição e foi considerada uma espiã da Polônia. E foi executada na frente, vejam só que absurdo, na frente do próprio Alexander Yegorov. Em 1900, se eu não me engano, 1938 e 1939. Algo parecido com isso daí. Um ano após ele finalizar o seu serviço militar no Exército Vermelho. Isso foi uma devastação psicológica, moral para Alexander Yegorov, que posteriormente ele foi fuzilado em 1939 e seu corpo foi cremado. Então, realmente uma situação bem delicada para este soviético e que muitas pessoas confundem o nome ali de Alexei Yegorov. E de um dos nomes que foram... um dos nomes que entrou ali na exceção da WBA foi Radzab Butaev, que lutavam pelo título. Eles tiveram o direito de falar, mas em um estado neutro, ou seja, em uma nação que não exerce plena atividade bélica. Mas que isso é difícil, porque sabemos que o Ocidente oferece condições para que essa guerra continue e a Rússia ela também continua com suas ofensivas. Então, para finalizar, é interessante a gente colocar que muitos desses atletas, eles atuam, por exemplo, em outras nações, como havia dito. Apenas 4 russos têm essa oportunidade que representar legalmente qualquer outro país, exceto a Rússia. Por exemplo, na WBC, não há na WBA.
Vamos ler aqui, ó. O chefe da entidade, o mexicano Maurício Suleiman, disse então que qualquer um desses atletas poderia entrar com uma petição para rever a decisão do Conselho WBC e ficaria nas classificações se comprovasse que poderia representar legalmente qualquer outro país, exceto a Rússia. Então, teoricamente, apenas 4 russos têm essa oportunidade hoje, que é o Artur Beterbiev, Sergei Kovalev, Aslabek Makhmudov e Igor Mikhailkin. Esses indivíduos, eles também não têm nenhuma ligação aparente, sim, dentro do escalão russo que eu investiguei aqui. Entretanto, não há qualquer ligação deles, não que a gente saiba, mas não há qualquer ligação direta que a gente possa encontrar no alto escalão das Forças Armadas russas. E eles, a WBC e também a WBA, ofertou essa possibilidade deles continuarem treinando e também de se apresentar sob bandeiras neutras ou de outros países no quais eles estão vivendo e estão treinando. Por exemplo, Beterbiev tem o Canadá como a sua nação que ele treina e também de bandeira durante as lutas. Kovalev tem os Estados Unidos, Makhmudov e Mikhailkin, que tem a Alemanha, uma das grandes desafetas ali da Rússia, que recebia gás, recebia petróleo russo e mesmo assim ajudava a atacar os russos lá na região da Ucrânia, ofertando possibilidades, ofertando equipamentos para os ucranianos. E vocês acreditam que esses indivíduos estão traindo a Rússia, indo para outra nação treinar? Isso acontece com dezenas, milhares de atletas. Isso é comum. Inclusive no Brasil temos atletas do UFC, temos atletas judocas que treinam em outra nação para se aperfeiçoarem com outras técnicas, novas modalidades de exercício físico, de aparelhos, de testes, de laboratórios, em que melhoram a performance desses atletas. E também há uma possibilidade, uma porta ampla, um monte de janela que se abrem para eles se dispor ao mundo com seus talentos, com suas lutas, com suas técnicas. Isso nós sabemos. Mas aqui em relação a esses russos que estão treinando e representando a bandeira dessas nações que estão treinando, vocês acreditam que eles estão traindo a Rússia? Que eles estão traindo o governo russo? Deixe nos comentários o que vocês acham. E também deixe nos comentários o que vocês acreditam que vai acontecer com esses russos, com esses atletas, entre outros também indivíduos que saíram da Rússia para não representarem ali as reservas que foram convocadas por Putin quando a guerra acabar. Quando, vamos lá, tiver um Minsk III, um tratado de Minsk III, e tudo ficar em paz, tudo ficar ali dividido certinho os territórios, enfim, vamos ter esse cenário mais positivo possível. Vocês acreditam que esses indivíduos, eles vão ser considerados traidores quando retornarem à Rússia? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês neste momento. O vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena assistir até o fim. Peço que se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificação e, se não for muito, pedir a vocês para doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com. Vai ajudar e muito o nosso trabalho diário aqui na plataforma do YouTube. Até o próximo vídeo.